Bom, com Resident Evil Requiem aí, eu pensei por que não me desafiar e tentar fazer um esboço, um projeto, um protótipo de um survival horror para ver como que é, quão difícil é e testar tudo que eu já aprendi ali no desenvolvimento de jogos como um hobby e também aprender mais. Eu estudei muito environment design nesse projeto, então eu modelei as paredes, o chão, os pilares, o teto, alguns armários, luminárias, lâmpadas e etc. Porém, eu usei muito asset gratuito também, né, que eu peguei do Fab, que é uma plataforma da Epic Games, e basicamente foi isso. Bom, vamos lá. Das ferramentas que eu utilizei, basicamente foi o Blender para modelar. Como engine principal, usei a Unreal Engine. Utilizei o Substance Painter para fazer as texturas e materiais dos modelos ali que eu utilizei. Algumas coisas eu usei o Blender para fazer a textura, mas na maioria eu usei o Substance Painter porque é mais fácil de usar ele. Mas em resumo é isso. E para animação eu usei o Cascade. Deixando bem claro, eu sou um programador, não sou um animador, nem um artista 3D. Então, meu foco aqui é mais a programação e também eu tive ali um pouco de tempo para estudar environment design para esse jogo, que é basicamente ali o design do ambiente, né? Então, a parte da casa, os objetos que ficam nela e tudo ali em volta. E bom, vamos ao que eu fiz aqui no projeto. A Epic Games tem um framework na Unreal Engine chamado Gameplay Ability System. Eu não usei ele. A ideia de não ter utilizado ele foi porque eu queria que fosse um projeto simples. Então, o jogador não teria muitas habilidades. Seria basicamente andar, inspecionar itens ou objetos e atirar com arma. Basicamente isso. Bom, sobre a parte de código, para quem não sabe, a Unreal Engine tem um sistema de nodes, né, de programação em nodes, que é basicamente aqueles blocos que você vai conectando um no outro e vai fazendo a programação usando eles. Eu gosto desse sistema, eu estudei ele por 1 ou 2 anos na Unreal Engine, mas eu como um programador ali que vem do mobile, do web e do back-end, eu gosto muito mais da programação escrita, né, sem ser em blocos e nodes. Então, o foco aqui foi usar o C++ para criar os sistemas base, como interação com itens do cenário, objetos tipo porta, gavetas, armários. Então, fazer uma porta abrir, um armário abrir, uma gaveta abrir, interagir com itens como livros, notas, pegar itens para colocar no inventário, gerenciamento do inventário e etc. Então, o foco aqui foi fazer o core, né? Em C++. Então, por exemplo, a classe de inventário ali, né, eu fiz um componente de inventário em C++, porém ele é reutilizável em Blueprint. Então, eu expus do C++ métodos tipo pickup item, get item by ID, esse tipo de coisa, e aí eu consigo usar esses métodos no Blueprint para pegar os dados de um item, saber, por exemplo, quanta munição tem no inventário, quantas baterias para a lanterna e por aí vai. O foco foi fazer o sistema core como se fosse um framework de survival horror no C++, e no Blueprint eu customizo isso. Então eu seto qual que é a skin, o modelo da arma, o modelo do item, quanto que aquele item vai recuperar de vida ou dar de munição. Quando eu pôr a câmera, né, em direção a um item e ele for um item que eu consigo pegar, qual o texto que vai aparecer na tela. Quando eu olhar para a porta, se eu consigo abrir, qual vai ser o texto que vai aparecer para mim, né? Normalmente vai aparecer Open Door ou abrir porta, enfim, esse tipo de coisa. Então a ideia foi fazer a parte lógica ali mais complexa no C++, né, a estrutura base do funcionamento, e no Blueprint ele customizar e fazer a comunicação entre as partes do código. Bom, basicamente é isso. Como inimigo, eu queria um inimigo que fosse não muito complexo, não um inimigo que fosse tivesse muitos ataques complexos e variações, mas eu queria aquele bom e velho Stalker que persegue o jogador e ataca ele ao chegar perto, sabe?
Então, basicamente, o tipo de inimigo que eu queria pro meu jogo é aquele inimigo que quando ele aparece, o jogador tem que virar as costas e correr, ou tentar contornar o inimigo, ou desviar e correr pro outro lado, e por aí vai, né? Aquele bom e velho Stalker que tem, por exemplo, no Resident Evil 2, no Resident Evil 3. Eu queria um inimigo que gerasse impotência no jogador, ou seja, que quando ele aparece, o jogador tem que correr e dar aquela tensão que tem alguma coisa atrás de você, e você começa a correr, tentar achar uma outra saída e por aí vai. Então eu queria algo desse tipo no meu jogo. O inimigo ele teria basicamente dois sentidos de detecção, que seria visão e audição. Por sorte, a engine já oferece meios para usar esses sentidos, né? Então, eu consigo criar um AI controller que a própria engine já fornece, e aí com isso consigo configurar lá os sentidos que o meu AI, né, meu inimigo, a IA do meu inimigo vai usar. Então, consigo configurar lá Sight, que é a visão, e Hearing, que é a audição. E configurar os parâmetros, distância de visão, distância de audição e por aí vai. Com os sentidos configurados, eu só precisei criar um Blackboard e uma Behavior Tree, onde no Blackboard fica as variáveis do tipo o jogador está na visão do inimigo, onde foi o último barulho que o inimigo ouviu. E aí com isso na Behavior Tree eu consigo colocar as ações, né, para o inimigo ir até esses locais, perseguir o inimigo e etc. E aí eu precisei só configurar também o AI Controller que eu já tinha criado para ele setar essas variáveis no Blackboard conforme for vendo e ouvindo as coisas. E com a funcionalidade do inimigo pronta, eu só precisei criar as animações dele, pois ele ainda estava bem travado. Para isso, eu usei o Cascader, eu fiz duas animações basicamente, que é uma de ataque simples e outra de ataque especial. As outras animações que seriam do inimigo andando e dele parado já veio junto com o asset do Feb, inclusive créditos para quem criou ele, tá aí na tela. Fora isso, eu precisei criar essa animação do inimigo Ivando, que poderia ser usada para quando o inimigo visse o jogador ou perdesse ele de vista. E ela também foi feita no Cascader. E o resultado do inimigo é este. Ainda tem muita coisa que eu quero melhorar, como criar animações de ataque simples com root motion melhor, para tirar um pouco essa sensação de que nunca vai acertar o player, e também a lógica dos ataques. Porém, eu não quero focar tanto nisso agora, porque o tipo de inimigo que eu quero não é um lobisomem, né? Que é esse modelo. Eu quero uma figura mais deteriorada, como se fosse uma mutação, um experimento, né? Tipo uma pessoa que virou um monstro feio, horrível, horripilante e esse tipo de coisa. Então não quero focar tanto tempo em fazendo uma animação para esse bicho, porque eu vou provavelmente ter outro personagem com outro esqueleto configurado. Então é isso. Bom, todas as armas são itens equipáveis, então basicamente elas estendem da classe de equipáveis. A única diferença é que ao usar esse item ele vai disparar em vez de fazer qualquer outra coisa. Para a classe de arma, basicamente, como eu disse, ela estende um item equipável, então a classe pai dela é o Equipable Item, e com isso ela consegue sobrescrever alguns métodos dessa classe e manter, obviamente, o comportamento anterior dele. Fora isso, tem mais alguns métodos, tipo de tentar atirar, reload, tocar a animação do jogador, de tiro da arma, que também tem animação, o esqueleto da arma e etc. A ideia aqui é fazer com que o input e input actions da arma fiquem na própria arma. Então, dessa forma, cada arma pode ter botões diferentes para fazer coisas diferentes. Então, por exemplo, posso ter uma arma que tem lanterna e outra que não tem, e aí a arma que tem lanterna vai ter o botão de ligar a lanterna e as outras não. Então, pensei que essa seria uma forma escalável de fazer isso. Obviamente que eu não sou um profissional da área de jogos, então essa ideia de cada arma ter uma input action e um input mapping context vem da minha cabeça. Eu não falei com ninguém da área sobre isso para saber como que é feito em jogos grandes, porém pensando em
escalabilidade é o que eu pensei ali na melhor forma, porque eu posso ter um monte de armas e cada uma pode ter ações diferentes. Posso ter arma com lança-granada embutido, arma que não tem, arma que tem lanterna, arma que tem laser, e cada uma vai ter botões diferentes para essas ações secundárias. E pensando nisso, essa foi a única forma, né, que eu pensei em fazer esse sistema de armas escalável sem que minha classe de personagem ou de arma tenha um monte de input action dentro do input mapping context deles. E óbvio, armas mais simples que vão só atirar e recarregar, eu posso reaproveitar o mesmo input mapping context, sem precisar criar e copiar muita coisa uma para outra e enfim. Mas se você é uma pessoa mais experiente que está na área já e quer deixar uma outra sugestão, pode deixar nos comentários. Uma outra coisa que eu tentei seguir aqui foi o Data Driven Design, ou seja, para a maioria das coisas eu criei data assets que vão ter atributos e customizações para os itens. Então, desde a quantidade de munição, quantidade de dano, a animação do tiro, do reload, tanto da arma quanto do personagem, as input actions, como eu já mostrei, o input mapping context, sound effect, enfim, várias coisas. Tudo isso possibilitou esse sisteminha aqui de arma. Bom, e essas são as mecânicas principais aqui que eu vou destacar no vídeo. Poderia falar mais sobre outras coisas, como o inventário, a mecânica de se esconder do inimigo. E provavelmente até eu lançar esse vídeo já vou ter feito mais coisas. Então é isso, posso ir fazendo mais vídeos para ir atualizando como está o processo. Mas antes eu preciso mostrar como que fica tudo isso junto, né? Então dê uma olhada no jogo. É isso, espero que tenham gostado desse vídeo, do processo. É o primeiro vídeo meu nesse estilo. Pode ser que no futuro eu faça outros, mostre outras coisas que eu estou estudando no momento. E é isso, espero que tenham gostado. Valeu, falou!